Good morning, class! How are you today? Estamos aqui mais uma vez para assistir a nossa aula de inglês. Hoje nós vamos estudar sobre o Present Continuous Tense. What are you going to study today? Present Continuous Tense, o que ele significa e os casos especiais. Present Continuous Tense ou o progressivo, ele tem o mesmo significado. Alguns livros abordam como progressivo e alguns livros como present continuous. Então, o que é que ele significa? O present continuous é uma ação que o falante utiliza no momento da ação. Quando você está praticando a ação e você está utilizando essa fala. Então, neste momento, você vai precisar utilizar o Present Continuous Tense. Aí, uma ação que ainda está acontecendo no momento da fala. Aí, eu coloquei aqui alguns exemplos. I am teaching English now. Eu estou ensinando inglês agora. Um outro exemplo. I'm going to London in this moment. Eu estou indo para Londres neste momento. Ou seja, duas falas que eu estou utilizando no momento da ação, no momento que essa ação está sendo praticada. Como é que ele é formado? Ele é formado pelo verbo to be, a importância do verbo to be, que a gente viu lá no 6º ano. Nós precisamos do verbo to be, mais um verbo principal no gerúndio. O que é um verbo principal no gerúndio? No nosso português, é aqueles verbos que terminam em ando, endo, indo. No inglês é ing, in. Aí, nós precisamos do am. Quem é o verbo to be? Am, is, are, mais o gerúndio do verbo principal, que é o ing. Coloquei aqui um exemplo para vocês terem ideia de como funciona. Então, Lucas and Mark é o sujeito da oração. Depois de Lucas and Mark, vocês vão utilizar o verbo to be. Por que o are? Porque o are utilizamos para plural. E o is para singular e o am para primeira pessoa. Então, o verbo to be e o verbo principal que é speak, falar, no gerund. Lucas and Mark are speak Japanese. Quais são os casos especiais? O primeiro caso são verbos que terminam em e. Esses verbos que terminam em e, você vai tirar o e e colocar o ing. Eu coloquei alguns exemplos desses verbos que terminam em e. For example, to dance, vai ficar dancing. Como é a pronúncia desse dance? Você não vai dizer dancing, você vai dizer dance e aqui você vai puxar um pouquinho pro i. Dancing. To write, to writing. To hate, to hating. Aí o que foi que eu fiz? Cortei o e e acrescentei ing, ok? O outro caso especial são para verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. O tão falado CVC, que a gente utiliza muito no inglês. Se, vi, si. Consoante, vogal e consoante. E quando a última sílaba é tônica. O que é uma sílaba tônica? É quando a gente pronuncia ela mais forte, como, por exemplo, stop. Stop. Então, a sílaba tônica é a última. E ela termina em consoante, vogal e consoante. Nesse caso, você vai dobrar a consoante e acrescentar double P e ing. Acrescentei o i, o n e o g. O verbo to swim, também a última sílaba é tônica. Termina em consoante, vogal, consoante. Nesse caso, dobramos a consoante e acrescentamos ing, que é o gerund da língua inglesa. O outro caso especial são aqueles verbos curtinhos, que só tem uma sílaba e que nessa sílaba vai terminar em ie. Quando eles terminam em ie, você vai tirar o ie, colocar um y e acrescentar o ing, que é o que representa o gerund no inglês. Tiramos o ie,
To die, verbo morrer, você coloca o Y e acrescenta ing. To tie, você vai tirar o IE, coloca Y e acrescenta ing, alright? To die é morrer e to tie, amarrar. Esses são os casos especiais. Existem alguns advérbios de tempo que são utilizados nesse tempo verbal. Que advérbio de tempo são esses? Eu coloquei aqui alguns exemplos que nós, se é no momento da fala, nós vamos utilizar o now, que significa agora. Utilizamos muito o at the moment, que é no momento, e at present, que é no presente e atualmente. Atenção, pay attention. Nas formas afirmativas, você pode também usar a forma contraída, que nós aprendemos lá no 6º ano. Para quem não lembra, está aqui, a forma contraída afirmativa do verbo to be. I'm, you're, his, she's, it's, were, your e they. Então, observem que para a gente formar o verbo o present continuous, é necessário, a forma afirmativa, é necessário que apareça o verbo to be mais um verbo principal no gerund. Então, I am work, you are work, he is work, she is work, it is work, we are work e they are work. Aqui está a tradução. Vocês observem que aqui eu tenho o sujeito, o verbo to be e o verbo principal no gerúndio. A forma negativa desse tempo verbal é só você acrescentar o not depois do am, depois do are e depois do is. Você acrescenta o not. E a interrogativa a gente só inverte. Você vai colocar am I work? Are you work? Is he work? E assim sucessivamente, ok? Agora nós vamos, let's practice. Vocês vão colocar em prática tudo isso que vocês aprenderam. Any question? Call me in the phone 981438035. Thanks for your attention. Tomorrow we are in live, ok? Eu vou dizer o horário que amanhã eu estarei ao vivo tirando dúvidas com vocês. Beijo grande, tchau, bye bye.